número 16, trata-se de apelação 103.44.76.43, 2020, São Paulo. A turma julgadora é composta pelo relator Irineu Fava, segundo desembargador Afonso Braz, terceiro desembargador sou eu. No número 16, nós temos uma inscrição para sustentação oral por parte do advogado Eurico Honorato de Souza. Doutor Eurico, boa tarde, está na sala? Estou sim, excelência. Me escuta bem? Sim, estou ouvindo. Doutor, então, o senhor está com a palavra para que possa fazer sua sustentação oral. Vossas excelências estão me visualizando, excelência? Não, visualizando não, doutor. Nós ouvimos bem, pode... Mas pode continuar, porque nós estamos ouvindo. Agora estamos... Ok. Boa tarde, primeiramente. Gostaria de cumprimentar a turma julgadora, na pessoa do presidente, João Batista, bem como do relator deste recurso, desse apelo, desembargador Irineu Fava. Excelência, eu milito, devo entrar no particular, eu milito no ramo da advocacia de transporte seguro há 20 anos. E sou filho de transportador e eu vejo com muita preocupação o caso ora em julgamento. Muita preocupação devido ao mercado. Do que eu estou falando? Eu estou dizendo de um seguro de responsabilidade civil, inclusive obrigatório por lei, imposto ao transportador rodoviário de carga. Esse seguro, como o próprio nome diz, é um seguro de responsabilidade civil. Na apólice de seguro, excelências, consta claramente quais são as garantias básicas. Isso tudo que eu estou falando está devidamente colocado, inserido, conceituado na peça de recurso, bem como na inicial. Vamos lá. Na apólice de seguro consta claramente quais são as garantias básicas deste seguro de responsabilidade civil. Eu vou ler rapidamente. O presente seguro garante ao segurado, até o valor da importância segurada, o pagamento das reparações pecuniárias pelas quais, por disposição de lei, ele for responsável. Pois bem, quais são os riscos cobertos por esse seguro? Artigo 4º da apólice de seguro. Está expressamente excluído. Ele exclui caso de, inciso 1º, dolo em ato praticado exclusivamente e comprovadamente pelo segurado. Ok. Me vem a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, através dos decretos-leis, que tem força vinculante perante as companhias de seguro, de normatizar regras para a companhia de seguro. Isso está na lei. E aí a SUSEP traz uma circular de 2021, que é a circular 637 de 2021, devido às arbitrariedades da companhia de seguro negativas, e diz o seguinte texto na circular da SUSEP, artigo 6º da circular citada no apelo. No seguro de responsabilidade civil, não podem ser excluídos da garantia os danos atribuídos ao segurado causados por, inciso 1º, atos ilícitos culposos ou dolosos praticados por seus empregados ou pessoas a estes assemelhados. Isso é uma circular vinculante contra as companhias de seguro. Me vem o Código Civil, Pátrio, artigo 768, e diz: o segurado perderá o direito à garantia se ele agravar intencionalmente o risco. O que é isso? Dolo. Volto lá na ênfase da cobertura. Estamos diante de um aporte de responsabilidade civil. Eu pergunto a Vossa Excelência, é possível ter responsabilidade civil sem culpa? Sem haver uma infringência normativa? Pois bem, a companhia dá com uma mão, cobra um prêmio e toma com a outra. E diz que se o motorista estiver em alta velocidade, que não está comprovado nos autos, mas vamos na hipótese que esteja. Essa é a minha sustentação oral. A minha sustentação oral é que vamos caracterizar que ele esteja em velocidade incompatível com a via. Ele perde a cobertura do seguro, o transportador
que faz a contratação de um subcontratado, de um outro veículo, um autônomo, que é autorizado pela própria apólice. Ou seja, a apólice seguro traz para o transportador a faculdade dele transportar com frota própria ou terceirizar. De quem é o risco? Qual é o objeto? Qual é a natureza jurídica desse seguro? Aonde está o artigo 421, né, da fundamentação da questão social do contrato? E aí, a análise que vem sofrendo em alguns casos, é que essa cláusula é válida, que a negativa da seguradora está válida. Ou seja, indo além de uma interpretação do artigo 768. O artigo 768 que eu acabei de ler, se o segurado agravar intencionalmente o risco. Houve agravamento intencional ao ultrapassar a velocidade? Há um motivo, há um dolo nessa atitude? Ou é um risco, ou é uma culpa? Ou seja, é o artigo 186, aquele que por uma ação ou omissão vier a causar dano a outra é obrigado a reparar o dano, combinado com 927. Ou seja, é a própria descrição de responsabilidade. E a companhia me impõe uma cláusula, e eu quero chamar muita atenção do nobre relator, desembargador Irineu, que as condições gerais que consubstanciaram a negativa da companhia de seguro não estão homologadas junto à SUSEP. Ela cita na carta negativa dela cláusulas que não estão inseridas na plataforma da SUSEP. E o produto não pode, isso está legislado, não pode ser comercializado se a SUSEP não autorizar as condições gerais. Ou seja, a companhia criou uma cláusula para ter a desvantagem, de ter a vantagem de uma negativa contra o segurado. Eu queria citar, Vossa Excelência me permitir, uma sentença da semana passada, de casos análogos, como eu disse, eu advogo somente nessa área. E um caso julgado, em primeira instância, pela doutora Tamara Matos, me perdoe aqui, eu já falo a vara aqui, a vara da ela julgou um caso extremamente idêntico, análogo. Só para resumir, ela fala: trata-se de ação por meio da qual o autor pleiteia o pagamento de indenização de seguro obrigatório de transporte de carga, que alega devida em razão do sinistro ocorrido ao 4/1 de 21, cuja cobertura foi negada pela seguradora, sob argumento que houve agravamento de risco por parte do condutor do veículo da autora, que trafegava em velocidade superior à máxima permitida. É o mesmo caso, exatamente o mesmo. E ela me traz aqui o que está no meu apelo, exatamente o que está no meu apelo. Ela fala: conforme disposição do artigo 768 do Código Civil, o segurado somente perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. A boa-fé do segurado é sempre presumida, ao passo que a má-fé, tida como causa eficiente para permitir que a seguradora rejeite o pedido de pagamento, tem que ser devidamente comprovado, cabendo tal ônus à ré. A par disso, o artigo 6º, inciso 1º da circular da SUSEP 637 de 2021, invocado pela autora, dispõe que, artigo 6º, no seguro de responsabilidade civil não podem ser excluídos da garantia os danos atribuídos ao segurado causados por atos ilícitos, culposos ou dolosos praticados por seus empregados ou pessoas a estes assemelhados. E conclui a nova sentença: deste modo, ainda que o sinistro tenha algum nexo causal com excesso de velocidade do veículo que transportava a carga segurada, o que não restou demonstrado no caso dos autos, tal circunstância não é suficiente para excluir o direito da cobertura securitária, sob pena de se desvirtuar o próprio objeto do contrato de seguro, que é justamente garantir o interesse legítimo do segurado de ressarcimento dos prejuízos decorrentes de sinistro ocorrido no transporte de mercadoria. Entendimento contrário sempre isentaria a seguradora do risco intrínseco a todo contrato de seguro, já que, além de se subrogar nos direitos do segurado,
se sinistro ocorrer por culpa de terceiro, também ficaria desobrigada de indenizar se o sinistro ocorrer por culpa do segurado, que pratica alguma infração de trânsito. Não há nada mais claro, com toda a vênia, se o voto do novo relator for contra. Não há nada mais claro sobre isso. Nós temos uma normativa vinculante da SUSEP e estamos tendo uma interpretação, via de regra, em alguns casos, pelos tribunais, uma interpretação extensiva do artigo 768 do Código Civil em desfavor do consumidor, nem consumidor, de desfavor do OBLAC, aqui, que é o meu cliente, que é um contratante de um seguro obrigatório. Como se fazer uma interpretação extensiva? Portanto, o que eu rogo, eu vou rogar a Vossa Excelência, desembargador de Deus, se for contra a minha sustentação oral, que, por favor, me faculte a possibilidade de um recurso especial, porque os embargos hoje, eu sei que os embargos hoje, a maioria dos embargos são protelatórios, não é a prática do meu escritório nem da minha pessoa. Mas, em via de regra, essas decisões não vêm fundamentando a minha sustentação oral. Eu posso ser contrariado? Posso, mas que a fundamentação do R-Acordo adentre diretamente ao artigo 768 e a circular número 637 de 2021, no seu artigo 6º, inciso 1º, aonde proíbe a companhia de seguro a negar esse tipo de cobertura. Esse era a minha sustentação oral, era o que continha, e eu agradeço a oportunidade à turma. Muito bem, agradeço ao advogado doutor Eurico pela qualidade da sustentação, né? A pontuação bem clara de todo o assunto, e passo de logo a palavra ao relator, o desembargador Irineu Fava, para que possa proferir seu voto. Eu também quero cumprimentar o advogado pela consistência da sustentação e já tranquilizá-lo, porque o que eu entendi também aqui, analisando o processo, vai exatamente de encontro àquilo que veio da tribuna, pelo menos em parte, já que o recurso estou rechaçando uma parte dele. É uma ação aqui de indenização por danos materiais, né, e apelação tirada contra a sentença que julgou essa ação improcedente. O objeto da ação, na verdade, é um contrato de seguro de transporte rodoviário de carga, como foi dito, um seguro obrigatório, né? Tombamento de caminhão e avaria da carga. Há uma negativa de cobertura referente à indenização seguritária por alegado agravamento do risco sob duas vertentes: excesso de velocidade e inadequação da amarração ou acomodação da carga no veículo transportador. A ação foi realizada uma prova técnica, em que se constatou, com base em dados de análise do tacógrafo, que é aquele aparelho que mede a velocidade interna, né, um excesso de velocidade. A autora que se insurge fazendo questionamentos ao laudo. Seguradora que não demonstra de forma inequívoca dolo por parte da seguradora quanto à ocorrência do sinistro, ainda que admitida uma eventual imprudência, coisa que também não está caracterizada, porque abaixo, quando da análise da amarração, o perito não foi capaz de determinar a velocidade. Então, a prova não há uma demonstração inequívoca desse dolo, né? Ainda que admitida a imprudência. Então, prevalece, no caso, como foi dito também pelo ilustre advogado, a regra do artigo 768 do Código Civil. Excludente da obrigação de indenizar, não caracterizado. Laudo pericial que ainda aponta falhas na amarração da carga e desrespeito à sinalização. Conclusão questionável. Parte dos trabalhos realizados de forma indireta. Dúvidas acerca das placas de sinalização existentes na ocasião dos acidentes, dos fatos. Perito que afirma não conseguir calcular a velocidade quando do tombamento. Considerações acerca da amarração da carga feitas a partir de imagens do caminhão que realizou o transbordo do salvado, de modelo totalmente diverso daquele envolvido no acidente. Prova técnica produzida
da qual não se extrai a segurança necessária para o entendimento da dinâmica do acidente quando ocorreram os fatos. Perda da cobertura securitária que não se sustenta. Indenização devida do valor perseguido deduzido se houver franquia, observado o limite máximo da garantia. Incidência da correção monetária desde a contratação e juros de mora da citação. Eu estou só negando aqui o reembolso de honorários contratuais de advogado e assistente técnico, que nem foi praticamente reiterado da tribuna, mas fica aqui registrado. Então, eu estou reformando a sentença para julgar a ação parcialmente procedente. E estou dando, por isso, provimento em parte ao recurso, senhor presidente. Muito bem. Então, pelo voto do relator, é dado parcial provimento ao apelo. Como vota o segundo desembargador Afonso Braz? Senhor presidente, cumprimento o advogado pela excelência da contestação, cumprimento também o nobre desembargador relator pelo excelente voto. Só queria ponderar uma coisa ao digno relator. Se não seria caso de nós revermos o arbitramento, não a restituição, o arbitramento das despesas do assistente técnico. Por quê? Porque o artigo 82, parágrafo 2º, determina expressamente que a sentença vai condenar o vencedor nas despesas que antecipou. E lá no artigo 84, ele estipula que, dentre as despesas, estão as despesas de assistente técnico e de área de testemunha. Então, como houve o requerimento, eu entendo data vênia que nós deveríamos arbitrar, sim, as despesas de assistente técnico, senhor relator. Não sei o que Vossa Excelência pensa disso. Só um segundinho. Não, sem dúvida, é extremamente pertinente. E vamos lá, no 84 fala. 82, parágrafo 2º e 84. Opa, aqui. Não, é que eu estava basicamente considerando assim, não como forma de condenação propriamente dita, mas sim de inclusão depois nas questões de sucumbência. Mas eu acolho a sugestão de Vossa Excelência, né, e amplio o provimento para inserir que seja incluído no reembolso a verba de assistente técnico. Ok. Então, okay. Acompanhe Vossa Excelência diante dessa ressalva. Não, sem problema. Muito bem. Então, o segundo desembargador também está acompanhando o relator, dando provimento parcial ao recurso. E eu, igualmente, o faço, né, dada esta correção agora feita, eu vou acompanhar integralmente o relator e destacar, né, duas coisas. Primeiro, a questão me parece até bem básica, né? O texto da lei é muito expresso e evoca a ideia do dolo. E se não há dolo, não pode haver a exclusão. Me parece bem simples. Então, não tenho nem mesmo assim dúvida com relação à aplicação ou não, né, do dispositivo, interpretação que fosse cabível. Nem é caso de, tecnicamente, se interpretar. A lei é bem clara, né? In claris essa interpretatio, né? Já faz tempo que se fala isso. Né? Então, não precisa de mais nada do que foi dito. E, sendo assim, eu proclamo o resultado do número 16 da pauta por votação unânime, deram parcial provimento ao apelo. E é isto, doutor Eurico. Então, uma boa tarde.
Obrigado, excelências. Vamos